Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte! Hoje é quarta-feira, 9 de abril de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E a gente abre a edição do Assunto Federal de hoje falando sobre a participação do presidente Lula na cúpula da CELAC, que reúne chefes da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. O evento acontece em Tegucigalpa, em Honduras, e estão sendo discutidas pautas prioritárias do bloco, como a integração regional, o combate às mudanças climáticas e o plano de segurança alimentar. O presidente Lula também vai convidar os líderes dos países da América Latina e do Caribe para participarem da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, marcada para novembro deste ano no Brasil, e para aderirem aí à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa proposta pelo Brasil na presidência do G20 e que tem como meta erradicar a fome do mundo até 2030. A CELAC é composta por 33 países da América Latina e do Caribe. O grupo tem promovido reuniões aí de alto nível sobre 20 temas de interesse na região, como tudo importante, educação, desenvolvimento social, cultura, transportes, infraestrutura e energia. E é claro, por que se fala dessa reunião, da importância dessa reunião? Porque são países que estão mais ou menos, é claro que não pode se dizer isso, que é generalizar demais, mas estão mais ou menos no mesmo nível de desenvolvimento, de capacidade das suas produtivas, de suas populações, de atender às demandas dos novos mercados, e é super importante que o presidente Lula consiga trazer esse pessoal também para essa aliança global contra a fome e a pobreza, que a gente falou um pouquinho ontem aqui, uma iniciativa para tentar diminuir, tentar de forma prática, né, a desigualdade no mundo. O presidente vai falar daqui a pouco nessa solenidade e a gente está aqui preparado para acompanhar isso ao vivo. Vamos lá, Giro de Notícias no ar. O Censo Escolar 2024 apresentou um salto nas matrículas em tempo integral e na educação profissional e tecnológica. Claudimário Carvalho traz os números. O Censo Escolar 2024 mostrou avanços importantes na educação pública brasileira. As matrículas em tempo integral cresceram 18,2% em 2022 para 22,9% neste ano. O destaque vai para o ensino médio, que chegou a 24,2% das matrículas nessa modalidade, quase atingindo a meta de 25% prevista no Plano Nacional de Educação. O Ministério da Educação investiu mais de 4 bilhões de reais no programa Escola em Tempo Integral e pactuou cerca de 943 mil novas matrículas para o ciclo 2024-2025. A iniciativa também fez saltar o número de redes públicas com políticas de educação integral, passando de 17% em 2022 para 64% em 2024. Já na educação profissional e tecnológica, o número de matrículas cresceu mais que o dobro em relação a 2023, passou de 2 milhões e 500 mil vagas para a modalidade de educação integral. De acordo com o governo federal, está sendo construídos 102 novos campi de institutos federais, com investimento de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Da agência Rádio Gov, em Brasília,
Claudimário Carvalho. Eu achei tão interessante essa notícia, fui dar uma olhada mais detalhada nessa questão do censo escolar. Olha só que legal, o percentual de creches com essa jornada ampliada passou de 56,8% para 59,7%. E o mesmo ocorrendo na pré-escola, saiu de 12,1% para 15,6% no mesmo período de referência. No ensino fundamental como um todo, né, creche, pré-escola e o próprio, vamos dizer, ensino fundamental, o percentual era de 14,4%, foi para 19,1% em 2 anos, de 2022 para 2024. O que é isso aqui? Olha que importância tem isso. Escola em tempo integral, desde a creche até o ensino fundamental. São as crianças. E aí as mães têm mais tranquilidade, né, de deixar suas crianças nas creches, no ensino fundamental e poder trabalhar, poder cuidar da vida um pouco mais, com um pouco mais de liberdade e atenção, né? Isso é fundamental. No ensino médio, a jornada ampliada cresceu de 20,4% para 24,2%. Todo dia a gente fala disso aqui, porque a gente fala do Comunica BR, né? De como as cidades estão recebendo o governo federal. E uma das coisas que a gente fala, quando fala de educação, é isso. Se aderiu ao compromisso Escola em Tempo Integral. Por quê? Porque a educação acontece no município. Então, o município tem que aderir ao programa Escola em Tempo Integral para que o governo federal possa dar o suporte e o apoio. Então, realmente, esse aumento é bastante positivo. E eu queria dizer, no ensino médio, que eu vi uma coisa interessante. A proporção de matrículas no ensino médio também aumentou, né? Considerando aí ensino médio regular e os cursos técnicos, integrado aí técnico e normal, só que nesse integrado tem um detalhe, magistério. Eu não confirmei, não liguei para o Ministério, mas me deu um estalo. O que está rolando agora, esse ano de 2025? Pé de meia, né? O pé de meia é licenciaturas. Quem sabe não é isso? O cara já viu, opa, vai ter uma graninha extra aí para mim, que é exatamente a ideia do pé de meia, tanto para o ensino médio quanto para o ensino de magistério, né? Esse pé de meia magistério. Exatamente para estimular o cara a ser professor. E aí, quem sabe já está dando resultado de cara, rápido assim, será? Vamos ver, vamos acompanhar, mas eu fiquei ali, quando estava olhando essa história do censo escolar, fiquei atento a isso. Quer dizer, o ensino integrado, técnico, normal e magistério pode ser um dos fatores também de aumento nesse segmento específico. Vamos lá, o Ministério da Saúde realizou em Brasília um simulado de resposta rápida para a detecção de poliovírus. A ideia é aprimorar a capacidade de resposta do país diante de possíveis surtos de poliomielite. José Carlos Andrade, é com você de novo. O Ministério da Saúde realizou em Brasília um simulado de resposta rápida para a detecção do poliovírus. O objetivo da iniciativa foi reforçar a vigilância epidemiológica e a imunização, além de aprimorar a capacidade de resposta do país diante de possíveis surtos de poliomielite. O Brasil já chegou a registrar mais de 3.500 casos de poliomielite por ano, o que resultou em sequelas motoras irreversíveis para muitas crianças. Graças à vacinação, a doença foi eliminada no país, com o último caso registrado em 1989. No entanto, o risco persiste, pois o poliovírus selvagem e o derivado da vacina ainda circulam em algumas nações. Os dados da Rede Nacional de Dados em Saúde, RNDS, mostram que em 2024 a cobertura vacinal contra a poliomielite atingiu 89,61%, um aumento de 2,58% em relação a 2023. Da agência Rádio Gov, José Carlos Andrade. Que bom que a vacinação está voltando a aumentar, né? Porque deu uma queda aí durante um tempo e isso em função da Covid, aquela desconfiança toda, aquelas fake news sobre as vacinas de Covid e tal, que assustaram muita gente, e esse pessoal também acabou se afastando um pouco de outras vacinas, por exemplo, a poliomielite. Então é bom saber que o Ministério da Saúde está atento aí e está com esses simulados, né? Esse treinamento aí para evitar a volta do poliovírus.
O assunto agora é violência contra a mulher. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Conselho Nacional do Ministério Público assinaram um protocolo de intenções relativo ao programa Antes que Aconteça, que é voltado exatamente para a prevenção e a superação da violência contra a mulher no Brasil. Lademir Filipinha, com você. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Paulo Gonet, assinaram o protocolo de intenções relativo ao programa Antes que Aconteça, em Brasília, Distrito Federal. O foco do projeto está voltado para a prevenção e superação da violência contra a mulher do Brasil. O objetivo do instrumento de cooperação é implementar a iniciativa no âmbito do Ministério Público e ampliar o acesso à justiça, à segurança, à promoção de direitos e à produção. Uma das medidas do programa que já está em fase de implementação é a construção de salas lilás nas instituições de segurança pública e do sistema de justiça. A estrutura é um espaço reservado que oferece atendimento multidisciplinar com o intuito de proporcionar proteção, privacidade e respeito à intimidade das vítimas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Olha, estava eu olhando também essa ação, né? Antes que aconteça, esse programa do governo. E dentro desse programa, Antes que Aconteça, tem a implementação das salas lilás. Tem a ver com agosto lilás, né? Aquele mês de proteção às mulheres e tal. As salas lilás são espaços de acolhimento e proteção para as mulheres e meninas vítimas de violência de gênero. E elas estão presentes no Sistema Único de Saúde e nos órgãos do Sistema de Justiça. É bonitinho, né? Sala lilás, mas não é para ser bonitinho só. Claro, se for bonitinho, melhor, é lucro, né? Mas é porque é para ser um ambiente de acolhimento, da pessoa se sentir mais tranquila, mais calma, mais protegida. É para garantir o atendimento seguro, privativo, interromper aquele ciclo de violência momentâneo que está acontecendo ali e proteger a integridade física das vítimas. A entrada das salas lilás é discreta para evitar exposição, né? Tá ali, aconteceu alguma coisa e tal. E os equipamentos, inclusive macas ginecológicas, kits de coleta de vestígios e testes rápidos para doenças infecções sexualmente transmissíveis, como se diz hoje, né? Estão presentes nestas salas lilás. A gente segue aqui no nosso giro de notícias e ouve agora aqui essa notícia importante. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou a nova edição da lista suja do trabalho escravo, com 155 novos nomes de empregadores incluídos. O trabalho doméstico aparece entre os principais casos. Mais informações com Cláudio Mário Carvalho. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou a nova edição da lista suja do trabalho escravo, com 155 novos nomes de empregadores incluídos. A lista reúne pessoas físicas e jurídicas responsabilizadas por submeter trabalhadores a condições degradantes após conclusão de processo administrativo com direito à defesa. As atividades com mais ocorrências nesta edição foram a criação de gado, o cultivo de café e o trabalho doméstico, que sozinho responde por 18 das novas inclusões. A lista é atualizada a cada 6 meses e os nomes permanecem nela por 2 anos. Por isso, nesta edição, 120 empregadores foram retirados após o fim desse prazo. A publicação faz parte de uma política de transparência ativa e cumpre a Constituição e a Lei de Acesso à Informação. As fiscalizações são feitas por auditores do trabalho e podem contar com o apoio de órgãos como o Ministério Público, Polícia Federal e Defensoria Pública. O governo reforça o compromisso com a erradicação do trabalho escravo e incentiva denúncias por meio do sistema IP, plataforma online sigilosa criada em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Eu pergunto a você, não é uma vergonha em pleno século XXI a gente ainda ter denúncia de trabalho escravo no Brasil?
né, que se diz aí um país em desenvolvimento ou quase desenvolvido por minha conta, né? E 155 novos nomes, sendo que são 18, né, de empregadores domésticos, mas tem um bocado de empresa, né, que faz. Aí eu pergunto, como é possível isso? E aí fui ver que tem algumas sugestões de respostas para essa situação. Nada justifica, né? Mas, por exemplo, vulnerabilidade social e econômica é um dos argumentos de justificativa. A pobreza extrema, a falta de acesso à educação, as oportunidades de empregos dignas tornam as pessoas mais suscetíveis a aceitar qualquer trabalho, em qualquer condição, inclusive em condições degradantes. É aquela história, o ser humano se adapta a tudo, né? Mesmo ao que é errado, o que é feio, o que é ruim. Há casos de cadeias produtivas complexas, setores, por exemplo, como a agricultura, a construção civil, a indústria têxtil também, que teve muitas denúncias nos últimos anos, né? São cadeias produtivas longas, complexas, e isso dificulta o rastreamento da origem dos produtos e a identificação de práticas abusivas. Às vezes, a loja grande, não vou citar o nome aqui, mas me vem à cabeça, né, um dos episódios, recebe a sua roupa, nem sabe que lá onde a roupa foi costurada tem trabalho degradante, tem trabalho escravo, né? Aqui um outro problema, né? Muitas vítimas desconhecem os seus direitos e não sabem como denunciar nas situações de exploração. Além disso, e aí vai perder o emprego, com certeza. Às vezes o trabalho escravo é tão sério que não é nem questão de perder emprego. O cara não pode nem sair, não consegue sair. Ele tem aquele, como é que chama? Aquele cara armado, né? Que fica em volta, os capangas lá, para proibir que o cara saia da região. E, além disso, a sociedade em geral nem sempre está totalmente consciente da gravidade do problema. O que eu quero dizer com isso? É muito comum a pessoa estar um pouco preocupando se a loja está com trabalho escravo. Pô, mas a roupa lá é baratinha, vale a pena, né? E aí mexeu no vespeiro, nem vamos falar. Vamos seguir aqui com as nossas informações. O governo lançou um manual para enfrentar a homofobia em territórios tradicionais. Lucília Araújo conta essa novidade pra gente. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou o manual do programa Bem Viver Mais, que reúne estratégias para enfrentar a violência contra pessoas LGBTQIA+, em territórios rurais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outros. A ação integra o seminário Bem Viver e Direitos Humanos LGBTQIA+, indígenas, que reúne lideranças e especialistas em Brasília até a próxima sexta-feira, dia 11. O manual orienta sobre como agir diante de violações e fortalece a rede de proteção nos territórios. Segundo o Ministério, a iniciativa já formou 34 defensores de direitos humanos e beneficiou mais de 1.500.000 indígenas. Também foram entregues 75 computadores a aldeias no Mato Grosso do Sul. A agenda de 2025 inclui rodas de conversa, oficinas e campanhas em 10 estados e no Distrito Federal, com expectativa de alcançar mais de 47.000 pessoas. No Mato Grosso do Sul, o programa atua em áreas de alto índice de violência contra indígenas LGBTQIA+, onde foram registrados assassinatos, ameaças e suicídios. O governo federal assinou um acordo para mapear essas violências e criar políticas públicas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E agora, saúde pública. O governo federal anunciou novas ações de enfrentamento à dengue, com foco inicial em 80 cidades que possuem mais de 100.000 habitantes e altas taxas de transmissão da doença. Mais informações com José Carlos Andrade. O governo federal anunciou novas ações de enfrentamento à dengue em apoio aos locais mais críticos, com foco inicial em 80 cidades prioritárias. Esses municípios têm mais de 100.000 habitantes e altas taxas de transmissão da doença. O objetivo principal da ação é reduzir os casos graves e o número de óbitos. As cidades prioritárias vão receber apoio do Ministério da Saúde para elaborar a estratégia de expansão da cobertura vacinal. As ações vão coordenar uma busca ativa de não vacinados. A iniciativa também prevê o monitoramento dos estoques de vacina e a garantia do abastecimento. A Força Nacional do SUS já realizou mais de 3.600 atendimentos em São José do Rio Preto, São Paulo, município que lidera o ranking de maior número de casos de dengue. Até 29 de março, o Brasil registrou queda de 75% no número de casos e uma diminuição de 83% nos óbitos na comparação com o mesmo período em 2024.
O governo federal vai investir na formação dos profissionais de saúde. Ao todo, 50 mil novas vagas para o curso autoinstrucional de dengue vão ser oferecidas por meio da Universidade Aberta do SUS, UnaSUS. A intenção é melhorar o atendimento em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E o IBGE divulgou hoje que as vendas no varejo avançaram em fevereiro e bateram recorde histórico. José Carlos traz essas informações também. Vamos lá. O volume de vendas do comércio varejista cresceu 0,5% em fevereiro, na comparação com janeiro. É o segundo mês seguido de alta e o maior patamar da série histórica iniciada em 2000, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No ano, o setor acumula alta de 2,3%. Em 12 meses, o crescimento é de 3,6%. Na comparação com fevereiro de 2024, a expansão foi de 8,2%, com alta em 7 das 8 atividades pesquisadas. O segmento de imóveis e eletrodomésticos teve o maior avanço. Em seguida, aparecem tecidos, vestuário e calçados e artigos farmacêuticos e de perfumaria. No comércio varejista ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, houve queda de 0,4% em fevereiro. Porém, em 12 meses, o varejo ampliado acumula alta de 2,9%. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E o José Carlos Andrade volta com mais um recorde aqui. O Ministério da Cultura registrou captação de recursos para projetos culturais, um recorde, né, para captação de recursos para projetos culturais por meio da Lei Rouanet. Vamos saber mais. O Ministério da Cultura registrou um recorde de captação de recursos para projetos culturais por meio da Lei Rouanet. Nos 3 primeiros meses de 2025 foram arrecadados mais de 305 milhões de reais, um aumento de 71% em relação ao mesmo período de 2024. Segundo o Ministério, o crescimento está ligado ao aumento no número de projetos ativos no Sistema de Acesso às Leis de Incentivo à Cultura, o SALIC. A melhoria nos processos de cadastramento, aprovação, execução e prestação de contas tem atraído mais patrocinadores. Novas linhas especiais também impulsionaram os resultados, entre elas a Rouanet Norte, com recursos de até 24 milhões de reais patrocinados por bancos públicos e os Correios. A Rouanet nas favelas, com 5 milhões de reais da Vale, e a Rouanet da Juventude, com 6 milhões em parceria com a Shell Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O site e o aplicativo Meu INSS registraram quase 90 milhões de acessos em março de 2025. O número representa um crescimento de 5 milhões em relação a dezembro do ano passado. Entre os serviços mais acessados estão consulta a pedidos, extrato de pagamento, benefício por incapacidade, extrato de empréstimos, simulação de aposentadoria, extrato previdenciário, resultado de pedidos por incapacidade e carteira do beneficiário, o Meu INSS+, né? Vale lembrar que o aplicativo está disponível gratuitamente para dispositivos móveis. Já o site pode ser acessado pelo endereço gov.br/meuinss, aí tudo junto. Quem tiver dúvidas ou dificuldades com o acesso, pode entrar em contato com a Central 135. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 9 de abril de 2025. Centro-Oeste. Em Brasília, no coração do país, quarta-feira com céu encoberto por nuvens brancas. Na capital, desenhada por Niemeyer, os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 27 graus. A umidade do ar varia de 95% a 45%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, amanhece com nuvens escuras e uma chuvinha fina. À tarde, o céu fica encoberto. Na Cidade Morena, os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 100% a 50%. Nordeste. Natal, Rio Grande do Norte apresenta céu nubloso e chuva fraca. Na Cidade do Sol,
a temperatura oscila de 25 a 31 graus. A umidade do ar vai de 90% a 50%. Santo Antônio de Lisboa, no Piauí. Comemora aniversário com solzinho entre nuvens e sem previsão de chuva. Na capital do Caju, os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 36 graus. A umidade do ar varia de 70% a 30%. Norte. Palmas, no Tocantins, amanhece com nuvens escuras e a chuva cai sobre a metrópole ao longo do dia. Na mais jovem capital brasileira, a temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar oscila de 95% a 65%. Arauá, em Sergipe. Assopra velhinhas com céu azul e sol forte durante a tarde. No município cercado pela Mata Atlântica, a temperatura mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar oscila de 90% a 45%. Sudeste. Em Belo Horizonte, nas Minas Gerais, não há previsão de chuva e os raios de sol também não dão o ar da graça. A paisagem fica encoberta por nuvens brancas ao longo do dia. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 30. A umidade do ar vai de 90% a 35%. Ecoporanga, no Espírito Santo, celebra mais um ano de vida com céu encoberto e sem previsão de chuva. Na cidade, às margens do Rio 2 de Setembro, os termômetros marcam mínima de 18 e máxima de 31 graus. A umidade do ar oscila de 100% a 40%. Sul. Em Curitiba, no Paraná, céu encoberto por nuvens escuras e chuvas isoladas ao longo do dia. Na capital ecológica do Brasil, os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 23 graus. A umidade do ar marca de 100% a 75%. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tempo fechado e chuva durante o dia. Na capital dos Pampas, a temperatura mínima é de 19 e a máxima 25 graus. A umidade do ar oscila de 100% a 80%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 9 de abril de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. E eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário nesta quarta-feira, 9 de abril. Parabéns para Santo Antônio de Lisboa, no Piauí, Arauá, em Sergipe, Ecoporanga, no Espírito Santo, completando mais um ano hoje. Abrindo aqui o Comunica BR para ver como o governo federal está chegando na sua cidade. Joga aí na internet, Comunica BR. Santo Antônio de Lisboa, no Piauí, tem pouco mais de 5 mil habitantes e olha só, 2.360 famílias são beneficiadas no mês com o recebimento do Bolsa Família, uma média de R$ 637 de benefício, né? Olha só, 5 mil pessoas e 2.360 famílias. Quase todo mundo lá em Santo Antônio de Lisboa recebe aí uma ajuda do governo federal através do Bolsa Família. Arauá, em Sergipe, na agricultura, a produção de laranja, limão, mandioca, manga, maracujá, abacaxi e tangerina. Tá barato! Parece que eu tava na feira, né? Arauá produz muita fruta e também tem lá a pecuária, tudo de pequeno porte, né? Bovinos, suínos, equinos, ovinos. Eu vi aqui que tem 300 agricultores familiares registrados em Arauá, Sergipe, sendo que 116 têm a declaração de aptidão ao Pronaf e 184 têm o CAF, que é o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar. Isso aí, para receber algum auxílio do governo federal, precisa estar devidamente registrado, né? Ecoporanga, no Espírito Santo, produção de leite e olha que interessante, extração e beneficiamento
aprofundamento de rochas ornamentais, mármore, granito, aquele negócio bonito. Lá em Ecoporanga produzem muito. Tem uma curiosidade que eu peguei aqui no Comunica BR. Sabe o Desenrola Brasil, final do ano passado, né? Teve aquele negócio para aliviar a dívida da galera? Então, lá em Ecoporanga, 213 pessoas na faixa 1, que são pessoas com renda bruta mensal de até 2 salários mínimos ou inscritas no CAD Único, 213 pessoas foram beneficiadas pelo programa, sendo que 55% dessas pessoas são mulheres. É o governo federal ajudando aí o pessoal de Ecoporanga no Espírito Santo. Você também pode saber como o governo federal está chegando na sua cidade. É só jogar na internet Comunica BR. Aí você vai preencher lá o nome da sua cidade direitinho e tem um mundo de informações disponíveis para você. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h30. Assunto Federal. Momento Entrevista. E vamos saber agora as ações do governo federal realizadas na região sudeste para reduzir os danos causados pelas chuvas do fim de semana. Eu e Mariana Jungmann conversamos com o ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional. Roda aí, Zé. Ministro, vamos começar falando sobre essas cidades afetadas pelas chuvas, principalmente Angra dos Reis e Petrópolis. Qual é a situação hoje? Ainda tem pessoas desalojadas? As chuvas já diminuíram? Angra dos Reis, inclusive hoje à tarde uma das reuniões minha foi com o prefeito Cláudio para tratar uma série de questões e neste momento ainda tem 84 pessoas em abrigos, mas chegou a ter 382 pessoas em abrigos. E as chuvas, que foram muito intensas, foi mais de 324 milímetros em 24 horas, com muito alagamento, deslizamento, né, enxurradas, chegou a atingir mais de 5 mil pessoas direta e indiretamente. Pois é, ministro, inclusive essas cidades têm histórico mesmo, né, já de enchentes, deslizamentos, inclusive mortes em decorrência dessas tragédias climáticas, mas dessa vez, mesmo com o alto volume de chuvas, não houve registro de óbitos. O novo sistema Defesa Civil Alerta ajudou a evitar o pior? Mas tenha certeza disso, Mariana. Nós, inclusive, quando do teste nas cidades pilotos, Angra dos Reis participou, antes de nós disponibilizar para todos os estados do Sul e Sudeste esse sistema, que é um sistema altamente moderno, inovador, que salva vidas e patrimônio das pessoas. Então, Angra já tinha participado do teste e agora, diante desse evento, foi utilizado. Tanto o sistema mais extremo, né, como também aquele que ainda dá tempo para as pessoas se prevenirem. E por isso nós não tivemos nenhum óbito em Angra dos Reis. Deve-se muito ao sistema Defesa Civil Alerta, criada pelo governo federal, disponibilizada já a todos os estados de Sul e Sudeste, todos sem exceção, já usam o sistema, já foram habilitados, credenciados por nós da Defesa Civil Nacional e pelo governo federal, e Angra dos Reis é um bom exemplo disso. Só para a gente explicar, Luca, antes da sua pergunta, o Defesa Civil Alerta é aquele sistema em que a pessoa recebe no celular um alerta da Defesa Civil quando vai ter um evento climático intenso, né? Exatamente. Recebem poucos países, são máximo 5, 6 países no mundo que já detêm essa tecnologia. E desde o início do governo, o presidente Lula me recomendou que tomasse essas providências, junto com o Ministério das Comunicações, Anatel e Defesa Civil Nacional. Criamos, disponibilizamos para Sul e Sudeste e estamos no processo de expansão para todo o país agora. A previsão dessa expansão é para quando? Defesa Civil Alerta, nós temos parceria com todas as empresas de telefonia celular. E o cidadão, independente de morar ou não numa área de risco, se estiver passando por lá e estiver diante de uma situação que nós precisamos alertá-lo, que tem que se retirar ou se proteger, ele receberá o comunicado, seja nacional, estrangeiro, morador ou visitante da área de risco. Certo. Ministro, no domingo, o governo federal também já reconheceu sumariamente a situação de emergência dessas cidades, né? Isso significa que o governo decretou a situação de emergência, mesmo que as cidades, antes mesmo das cidades solicitarem, e como é que isso ajuda os municípios? O evento foi de sexta para sábado. No sábado, alguns municípios decretaram emergência, o caso de Angra dos Reis e Petrópolis,
E no domingo, como todos sabem, nós funcionamos todos os sábados, domingos, feriados, o governo federal, a Defesa Civil Nacional. No domingo, nós publicamos em Diário Oficial da União um reconhecimento sumário da situação de emergência de Angra e Petrópolis. E já na segunda-feira, iniciamos o trabalho de preparar o plano de ajuda humanitária para poder apoiar todos os moradores e também a prefeitura na resposta à sociedade. E a Defesa Civil Nacional ajuda os gestores dos municípios a montar planos para recuperar a situação? Nós ajudamos com reunião presencial e virtual. Inclusive, eu estou nesse momento com uma equipe coordenada pelo secretário nacional de Defesa Civil, Volney, que desde domingo estava em Angra dos Reis, eles ajudou a construir o plano de trabalho de ajuda humanitária de Angra dos Reis. Já estamos liberando 4 milhões e 100 mil reais só de ajuda humanitária e agora estamos apoiando nos planos de restabelecimento e reconstrução. E o mesmo estamos fazendo também com Petrópolis. E o secretário nacional está lá com a equipe da prefeitura, numa sala, em frente ao computador, recebendo as informações e ajudando a construir o plano de resposta, de ajuda humanitária, de restabelecimento. A gente deve apoiar também e aprovar o plano de ajuda humanitária para Petrópolis. Inclusive, nesse caso específico das chuvas na região sudeste, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional já vinha acompanhando e avisando as defesas civis, né, desde o início do mês, que haveria um evento climático ali intenso, né? Como é que foi esse trabalho? A gente estava monitorando a situação dos eventos para o Rio, São Paulo e Minas Gerais desde segunda-feira. Quando chegou dia 3, na quinta-feira, nós tivemos a confirmação meteorológica dada pelo CEMADEM e IMET que iria acontecer o evento. Nós não podíamos precisar a quantidade de chuva que cairia na região, só uma aproximação, e por isso nós garantimos todo o trabalho de preparação. Então, na terça-feira, nós reunimos mais de 250 profissionais que atuam em defesa civil do estado do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais e dos municípios, com a Defesa Civil Nacional, fazendo toda a preparação para a resposta em desastre. O evento aconteceu de sexta para sábado e no sábado nós já atuamos fazendo o reconhecimento de domingo, né, com os decretos. Esse tipo de atuação também ajuda a salvar a vida, né, ministro? Não tem a menor dúvida. Você imagina, o monitoramento nosso era Rio, São Paulo e Minas Gerais. Como o ano passado nós fizemos também. E houve uma concentração muito forte, né? Nessa época do ano tem problemas, caiu, né? Em Angra dos Reis 324 milímetros em 24 horas. Então foi um volume significativo. Obviamente, longe de ser o volume que caiu lá no litoral paulista, em São Sebastião, foi 680 milímetros. Mas às vezes 300 milímetros, dependendo da situação, causa um estrago muito grande. Mas agora a gente tem o Defesa Civil alerta, tem a preparação antecipada dos agentes públicos, tem o apoio do governo federal antes de acontecer o problema, os órgãos que monitoram toda a questão meteorológica também do governo federal, que é o CEMADEM, IMET, se antecipando nas informações. Então a gente chega muito mais preparados para apoiar Estado e municípios, mas sobretudo a comunidade local. E como é que funciona, ministro, essa parceria Defesa Civil, governo federal, estadual e municipal? Olha, o governo federal, por recomendação do presidente Lula, desde o primeiro dia de mandato, trabalha aproximação. Então, independe se a responsabilidade é do município, estado ou governo federal. Nós gostamos de trabalhar como sistema, por isso que nós já fizemos o primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que já está disponível, criamos um sistema de alerta precoce para que a gente assista as pessoas. Nós não podemos diminuir os eventos, né, a intensidade deles, mas nós podemos salvar a vida e patrimônio das pessoas desde que a gente funcione enquanto sistema. E essa é a orientação do presidente Lula. O governo federal, através do Ministério da Integração, Defesa Civil Nacional, CEMADEM, a gente fica, e Senad, a gente fica monitorando em tempo real a situação meteorológica, geológica, climatológica, para nos antecipar na preparação, no alerta às autoridades dos estados e município e assim chegar até as pessoas. Inclusive, para cada município ou estado que a gente habilita para utilizar o sistema de Defesa Civil Alerta, eles precisam ter um plano de contingência, para as pessoas saberem por onde vão fazer a evacuação
e onde irão se proteger para evitar que vidas sejam ceifadas. Pois é, essa era uma dúvida, ministro, que eu tinha. Quando uma pessoa recebe ali um alerta do Defesa Civil Alerta, né, o celular dela vai vibrar, o alerta vai entrar, não importa se o celular estiver no silencioso, vai entrar o alerta ali. E aí, ele pode estar assistindo um filme no YouTube, vai travar e entrar o alerta. Não importa o que esteja fazendo com o celular, ou se ele estiver ali em modo repouso, vai entrar. Também. Se não tiver pago a conta, vai entrar assim mesmo. Do mesmo jeito. E aí é importante, então, que os municípios tenham esse plano de defesa civil para que as pessoas, ao serem alertadas, saibam para onde ir e como fugir, né? Mariana, para nós habilitarmos e credenciarmos um estado ou um município a utilizar o sistema, nós treinamos, capacitamos as equipes e eles também apresentam um plano de contingência. Eles devem ter a área sinalizada, área de fuga que deve ser seguida pelo morador e abrigamento já também definido para que aquele morador seja protegido. Agora, pensando assim num gestor de um município pequeno que queira buscar ajuda do governo federal para preparar esses planos, ele pode também fazer esse caminho, ele ir direto procurar a Defesa Civil Nacional? Pode, mas independente disso, nós estamos sendo proativos. Nós disponibilizamos o sistema para todo o Sul e Sudeste. Agora, neste mês, 26, a final do mês, vai depender da agenda do presidente Lula, que ele quer participar, nós vamos disponibilizar para todos os estados do Nordeste. Já foram capacitados por nós, treinados, pessoas preparadas, sistemas organizados, os estados já estão todos habilitados pelo governo federal e já vamos disponibilizar para o Nordeste e depois vamos fazer a agenda do Norte e Centro-Oeste. Ouvimos a entrevista com o ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Fundo Amazônia apoia pequenos produtores rurais e extrativistas das cadeias de óleos vegetais, açaí e pescado do Amazonas. Vão ser 39 milhões de reais que vão beneficiar 2.400 famílias em cerca de 76 comunidades da região. Vamos saber mais com o superintendente da área de meio ambiente do BNDES, Nabil Kadri. Agência BNDES de Notícias. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciaram um apoio de 39 milhões de reais do Fundo Amazônia para pequenos produtores rurais e extrativistas das cadeias de óleos vegetais, açaí e pescado no Amazonas. A iniciativa vai beneficiar 2.400 famílias em 76 comunidades da região do Médio Juruá. O projeto será executado pela ASPROC, a Associação dos Produtores Rurais de Carauari, em articulação com outras 4 associações da região. Com esse apoio, o governo federal visa fortalecer e consolidar cadeias socioprodutivas sustentáveis e o comércio ribeirinho na região do Rio Juruá, onde comunidades isoladas levam até 52 horas de viagem para chegar aos centros urbanos. O projeto vai promover o fortalecimento das organizações comunitárias, a diversificação da produção extrativista e a expansão de oportunidades de comercialização e geração de renda, como explica o superintendente da área de meio ambiente do BNDES, Nabil Kadri. Esse apoio do Fundo Amazônia vai contribuir para elevar a qualidade dos produtos da região, com investimentos em beneficiamento e armazenagem, em equipamentos de transporte e na capacitação de 1.190 pessoas para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis. Está previsto ainda a implantação de sistemas agroflorestais, prioritariamente em áreas degradadas, e o manejo florestal de quase 2 milhões de hectares. Tudo isso vai gerar um impacto na economia local, com fortalecimento de populações e sua manutenção no território. Gerido pelo BNDES, com a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Fundo Amazônia já apoiou desde sua criação, em 2008, 125 projetos, beneficiando 239 mil pessoas com atividades produtivas sustentáveis e garantindo o manejo sustentável de 75 milhões de hectares de área de floresta.
Para mais informações, acesse agenciadenotícias.bnds.gov.br. Momento Serviço. E vamos cuidar melhor do nosso planeta? Essa é a ideia do governo federal, que vai receber sugestões para o Plano Clima até 25 de abril. As contribuições abrangem áreas como agricultura familiar, biodiversidade, saúde, segurança alimentar e nutricional. Lademir Filipim explica como funciona essa iniciativa. O governo federal vai receber até 25 de abril sugestões para o Plano Clima. A iniciativa tem como objetivo a captação de propostas no âmbito dos 16 planos setoriais e temáticos de adaptação. As ações estabelecem metas para a prevenção e redução dos impactos ocasionados pelas mudanças climáticas. As contribuições abrangem áreas como agricultura familiar, biodiversidade, saúde, segurança alimentar e nutricional, entre outras. O Plano Clima é uma estratégia nacional para enfrentar o aquecimento global e os efeitos adversos das mudanças climáticas. O exemplo das secas no Pantanal e na Amazônia, além das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. As contribuições podem ser realizadas na plataforma Brasil Participativo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Uma ferramenta vai reforçar segurança de conta dos usuários do gov.br. Cláudio Mário Carvalho explica essa novidade para a gente aí. Usuários do gov.br agora podem aumentar a segurança de suas contas com a nova funcionalidade de gestão de métodos de acesso e recuperação. A ferramenta, disponível apenas para computadores, permite ao cidadão bloquear os métodos que não utiliza, como acesso por banco ou certificado digital, para reduzir os riscos de fraude. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação, mais de 166 milhões de pessoas já utilizam o gov.br para acessar serviços como INSS, FIES, Enem e Carteira de Trabalho Digital. A ideia é dar mais controle ao usuário sobre as formas de autenticação disponíveis em sua conta. Para ativar essa função, é preciso ter uma conta nível prata ou ouro e habilitar a verificação em 2 etapas. O recurso exige um código gerado pelo aplicativo gov.br toda vez que o usuário tentar acessar um serviço, para garantir mais uma barreira contra uso indevido. Quem perder o acesso aos métodos liberados deverá acionar o suporte técnico pelo site gov.br/atendimento. A recomendação é revisar as configurações de segurança com frequência para manter a conta sempre protegida. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E o Claudimário volta com informação sobre rádios educativas. O Ministério das Comunicações recebeu mais de 500 manifestações de interesse. Vamos ouvir. O Ministério das Comunicações recebeu 546 manifestações de interesse para operar rádios educativas em 237 cidades brasileiras. As propostas vieram de 25 estados no primeiro edital do Plano Nacional de Outorgas, lançado em dezembro de 2024. A iniciativa busca democratizar o acesso à comunicação e levar conteúdos educativos e culturais a mais regiões do país. A região Sudeste liderou o número de manifestações, com destaque para Minas Gerais. O Nordeste também teve forte adesão, com registro de 81 municípios, que inclui cidades do Ceará, Pernambuco e Paraíba. Houve propostas ainda nas regiões Sul, Norte e Centro-Oeste. O edital permitiu a participação de instituições de ensino, fundações privadas e entes públicos, desde que estejam de acordo com as exigências legais. Até 2026, o Ministério pretende lançar mais 3 editais para ampliar a presença das rádios educativas em todo o território nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora, aqui no Assunto Federal, nós vamos acompanhar o discurso do presidente Lula na sessão de abertura da 9ª reunião da Cúpula de Chefes de Estado da CELAC em Honduras. Vamos lá. Da República de Honduras, em nome de quem cumprimento os chefes de Estado e de Governo, ministros e ministras de Relações Exteriores e demais chefes de delegação dos países membros da CELAC. Companheiros e companheiras, a América Latina e o Caribe enfrentam hoje um dos momentos mais críticos de sua história. Percorremos um longo caminho para consolidar nossos ideais de emancipação. Abolimos a escravidão, superamos as ditaduras militares, mas seguimos convivendo com a exclusão social, a fome e a miséria. Só recentemente passamos a valorizar os nossos povos originários. A ingerência de velhas e novas potências foi e é uma sombra perene ao longo desse processo. Agora, nossa autonomia está novamente em xeque. Tentativas de restaurar antigas hegemonias pairam sobre nossa região. A liberdade e a autodeterminação são as primeiras vítimas de um mundo sem regras multilateralmente acordadas. Migrantes são criminalizados e deportados sob condições degradantes. Tarifas arbitrárias desestabilizam a economia internacional e elevam os preços. A história nos ensina que guerras comerciais não têm vencedores. Se seguirmos separados, a comunidade latino-americana e caribenha corre o risco de regressar à condição de zona de influência em uma nova divisão do globo entre superpotências. O momento exige que deixemos as diferenças de lado. É preciso resgatar o espírito plural e pragmático que nos uniu no início dos anos 2000 e que levou à criação da Unasul e da própria CELAC. Outras regiões se preparam para responder às transformações em curso. Acabo de voltar da Ásia, onde testemunhei a pujança da ASEAN. A União Europeia está se reorganizando para fazer frente à crise da OTAN e às medidas comerciais unilaterais. A União Africana formulou visão comum de desenvolvimento para as próximas 4 décadas. É imperativo que a América Latina e o Caribe redefinam seu lugar na nova ordem global que se descortina. Nossa inserção internacional não deve se orientar apenas por interesses defensivos. Precisamos de um programa de ação estruturado em torno de 3 temas que demandam ação coletiva. O primeiro deles é a defesa da democracia. Nenhum país pode impor seu sistema político a outro. Mas foi nos períodos democráticos que o Brasil mais avançou na superação de seus desafios sociais e econômicos. Assistimos nos últimos anos a erosão da confiança na política, o que abriu espaços para projetos autoritários. A desinformação, o ódio e o extremismo se disseminam nas plataformas virtuais, deturpando e deformando a liberdade de expressão. Negacionistas desprezam a ciência, a cultura e atacam até as universidades. Indivíduos e empresas poderosas que se consideram acima da lei investem contra a soberania de nossos países. É trágico que tentativas de golpe de Estado voltem a fazer parte do nosso cotidiano. Nossos países só estarão seguros se forem capazes de erradicar a fome, gerar o bem-estar e garantir oportunidade para todos. Em linha com o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional da CELAC,
o Brasil lançou em sua presidência do G20 a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Convidamos todos a se tomar a iniciativa que começará seus trabalhos com projetos no Haiti e na República Dominicana. O segundo tema que demanda atuação conjunta é a mudança do clima. O último relatório do IPCC descreve que a América Latina e o Caribe como uma das regiões mais vulneráveis do planeta. Os riscos de colapso da floresta amazônica e o degelo da Antártida são pontos de não retorno que colocam em xeque nossa sobrevivência. A elevação do nível do mar representa ameaça existencial para as ilhas caribenhas e zonas costeiras. A COP30, em pleno coração da Amazônia, não será apenas a COP do Brasil, mas de toda a América Latina e Caribe. Precisamos exigir dos países ricos metas de redução de emissões alinhadas ao Acordo de Paris e de financiamento à altura das necessidades da transição justa. O Fundo Florestas Tropicais, para sempre, que lançaremos em Belém, permitirá que nações que preservam sua cobertura florestal sejam remuneradas por esse esforço. Somos berço de imensa biodiversidade e fonte abundante de energias renováveis, incluída importante reserva de minerais críticos que precisam estar a serviço do nosso desenvolvimento. A cooperação energética na América Latina e Caribe não é apenas um imperativo ambiental, mas também uma necessidade estratégica e uma oportunidade econômica. O terceiro tema de interesse comum é nossa integração econômica e comercial. Quanto mais forte e unidas estiverem nossas economias, mais protegidos estaremos contra ações unilaterais. Em 2023, o comércio entre países da América Latina e Caribe correspondeu a apenas 14% das exportações da região. O volume de comércio anual que o Brasil mantém com os países da CELAC é de 86 bilhões de dólares, maior do que temos com os Estados Unidos e próximo do que possuímos com a União Europeia. Precisamos promover o comércio regional de bens e serviços, sua diversificação e crescente facilitação. Para ampliar nosso intercâmbio, meu governo está determinado a reativar o convênio de pagamentos e crédito recíproco da LAD e expandir o sistema de pagamentos em moeda local. Integrar rede de transporte, energia e telecomunicações reduz distância, diminui custos e incentiva a sinergia entre cadeias produtivas. O Brasil vem impulsionando 5 rotas de integração sul-americana que vão unir o Caribe, o Atlântico e o Pacífico. Fortalecer as instituições financeiras regionais, como a CAF, o Banco de Desenvolvimento do Caribe e o FUNPLATA, é fundamental para garantir que esses projetos saiam do papel. Terei prazer em receber os líderes caribenhos em Brasília no mês de junho para aprofundar esse debate na segunda cúpula Brasil-Caribe. Também atuaremos na presidência brasileira do Mercosul para assinar um acordo com a União Europeia e estreitar os laços com os países centro-americanos. Nossa integração é uma tarefa inadiável que não deve ficar à mercê de divergências ideológicas. Por isso, é chegada a hora de enfrentar o debate sobre a regra do consenso. Mesmo que reconhecemos seu mérito de forjar convergência, é inegável que hoje ela tem gerado mais paralisia do que unidade, transformando-se em verdadeiro direito de veto. As inúmeras notas de rodapé, incluídas em declarações recentes, mostram que a expectativa da uniformidade é irrealista. Existem exemplos em outras regiões nos quais
podemos nos inspirar. Para analisar essa questão, sugiro a constituição de um grupo de trabalho que possa apresentar recomendações até a próxima CUP. Senhoras e senhores, o mundo ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Não queremos guerra nem genocídio. Precisamos de paz, de desenvolvimento e livre comércio. Manter a América Latina e o Caribe como zona de paz significa trabalhar para que o uso da força não se sobreponha à resolução pacífica de conflitos. O multilateralismo é abalado cada vez que silenciamos ante as ameaças à soberania dos nossos países e da região. Não podemos nos omitir em face do embargo a Cuba, das sanções contra a Venezuela e do caos social no Haiti. É essencial recuperar nossa tradição regional de respeito ao asilo diplomático. A CELAC pode contribuir para resgatar a credibilidade da ONU, elegendo a primeira mulher secretária-geral da organização. Companheiras e companheiros, quero agradecer a nossa presidenta Xiomara Castro por liderar a CELAC num ano especialmente desafiador para o mundo e para a região. Desejo ao companheiro Gustavo Petro todo o sucesso do mundo na condução da CELAC no próximo período. Saúdo também a decisão do meu amigo Yamandu Orsi de assumir a presidência da CELAC em 2026. Só posso dizer para vocês, contem com o Brasil para seguir construindo a nossa pátria grande. Muito obrigado. Gracias, presidente Lula da Silva. Tiene la palabra el presidente de... Ouvimos aí o discurso do presidente Lula na sessão de abertura da 9ª reunião de cúpula de chefes de estados da CELAC em Honduras. Esse discurso vai estar disponível daqui a pouco na íntegra em nosso site radiogov.ebc.com.br. E nós estamos encerrando o nosso assunto federal para voltar amanhã a partir das 4 da tarde. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de tarde. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.